Bem, meus queridos, o estudo da lição número 4, a parte de quarta-feira, é um assunto interessante, um Deus ciumento. Deus tem ciúmes dos seus filhos. E olhando aquilo que nós já estudamos até agora, podemos dizer que Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de satisfação, um Deus de alegria, um Deus que ele olha com tristeza quando as pessoas se afastam dele. Deus tem ira quando ele percebe que o diabo está atormentando os seus filhos. Principalmente, ele é compassivo com aqueles que erram, porque ele deseja a salvação de todos. São emoções de Deus, sentimentos divinos. E, logicamente, não se compara com o sentimento humano. Tá? Além de ser compassivo, Deus também é um Deus zeloso. É um Deus que ele tem cuidado do seu nome e cuidado do seu povo. Por isso Deus tirou o seu povo do Egito, porque Deus não suportava mais ver o povo sendo ali escravizado, sendo humilhado, injuriado. Então Deus fez questão de tirar o seu povo, porque é um Deus zeloso. Ele disse até para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou um Deus zeloso, que eu faço misericórdia, eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Por isso, a palavra traduzido por ciúmes, que se chama El Harum. El significa Deus e Harum é zeloso, ciúmes. Na verdade, essa palavra Harum no grego significa zeloso, aquele que cuida. Mas para a língua portuguesa foi traduzido como ciúme. Deus é um Deus ciumento. O apóstolo Paulo diz que o amor não arde em ciúme. Se Deus é amor, ele não pode ter ciúmes como nós temos. O ciúme humano é destrutivo. O ciúme humano, ele é avassalador. Ele tem um sentimento de posse e não de cuidado. Os ciúmes de Deus é um sentimento que mostra zelo, cuidado, proteção. É um zelo que vai atrás, é um zelo que vai proteger. Por isso que a Bíblia tem que ser muito bem estudada para que não tenhamos uma ideia errada sobre as emoções e os sentimentos de Deus. Deus é um Deus apaixonado por seus filhos. No templo judeu havia ali uma lâmpada que ficava acesa o tempo inteiro no lugar santo. Esse fogo, essa luz, simbolizava justamente o amor divino, o cuidado divino, o zelo divino por seus filhos. Por isso que na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre manteve acesa essa chama do amor pelas pessoas com quem ele cuidava, com quem ele entrava em contato. E dele fazia questão de mostrar que este amor era o amor de Deus pelas pessoas. E as pessoas entendiam isso. Quando ele ressuscitou Lázaro, todo mundo viu que ele demonstrou o amor de Deus pela vida humana. Não era plano de Deus que o ser humano morresse, que houvesse tristeza com o passamento de uma pessoa. Por isso Jesus disse para Marta: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, esse ciúme que Deus tem é um ciúme comparado com o zelo. Por isso que Deus protege, Deus cuida, Deus quer o bem daquele que Ele ama. Por isso Ele quer evitar que o ser humano entre em contato com outras coisas, como por exemplo a idolatria, que leva a pessoa para um caminho errado e leva a pessoa a ter consequências. Deus quer até impedir que a pessoa tenha acesso ao pecado, mas como o ser humano é livre, ele acaba escolhendo pecar. E Deus sabe que o ser humano vai encontrar dificuldades em seguida. Então esse ciúme de Deus Deus não quer que os seus filhos amados entrem em complicações. Então ele tem ciúmes. Ele não quer que o diabo toque nos filhos de Deus. Por isso, quando o diabo argumentou a respeito de Jó, Deus disse: não toca nele. E o diabo disse: então não dá para aprovar Jó, porque o Senhor não quer que eu toque nele. Então deixa eu tocar nos bens dele. Deus disse: nos bens pode, mas não toca nele. Depois Satanás argumentou e disse: se o Senhor tocar pele por pele, toca na carne dele, você vai ver como ele vai te amaldiçoar. Deus disse: então eu permito que você toque no corpo dele, mas não lhe tire a vida. E Deus mostrou para o diabo como ele é zeloso com seus filhos, as pessoas que ele ama. Ellen White escreveu que o Senhor Deus é zeloso. Ele deseja salvar a todos quanto ele ama. Contudo, Deus tem suportado por muito tempo os pecados e as transgressões do seu povo nessa geração. Ela diz: se o povo de Deus compreendesse o amor de Deus e soubesse como Deus é zeloso,
Jesus já teria voltado nessa geração. Mas nós não estamos entendendo o tamanho do amor de Deus e o zelo que Ele tem por nós. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 155. Então é preciso compreendermos que esse amor, ele é grandioso. Deus tem um amor angustiante. E agora a lição de nós que Deus tem um amor que gera ciúme. Mas não é um ciúme humano. O ciúme humano, ele fica assim zangado, ele fica assim descontrolado. Deus tem ciúmes, mas é um ciúme traduzido como zelo. Deus é zeloso para com o seu povo. Pergunta número 4. Se o amor não arde em ciúme, como é que Deus pode ser ciumento? Como a infidelidade do povo de Deus ao longo da história explica esses ciúmes de Deus? Duas passagens. Aí daí, 2 Coríntios 11, verso 2. Porque eu estou zeloso de vós, diz o Senhor. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Na verdade, Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, dizendo assim: eu estou zeloso de vocês como o zelo de Deus. Ou seja, eu estou com ciúmes de vocês, do mesmo jeito que Deus teria ciúme, porque eu estou tentando preparar vocês para apresentar para Deus como a noiva do Cordeiro. Mas vocês parecem que não entendem. Então, Paulo dizendo que estava zeloso, preparando a noiva para assim o casamento do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Salmo 78, verso 58. Pois os filhos de Deus provocaram o Senhor Deus a ira com os seus altares aos deuses estranhos e despertaram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Na verdade, aqui é despertar os ciúmes de Deus. Deus não quer ser dividido com outra coisa. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou você vai se devotar a um e esquecer o outro, ou vai esquecer o outro e se devotar a um. Então, não podemos ter o coração dividido. Então, Deus tem esse tipo de ciúme, esse tipo de zelo. Ele quer dedicação total ao seu amor. Já que o amor de Deus não é uma coisa simples. O amor de Deus é um amor assim extraordinário, grandioso. É preciso um despertamento para que possamos retornar para Deus com um amor que pelo menos justifique que nós estamos entendendo o que Ele fez por todos nós. Por isso que o zelo de Deus é chamado de ciúmes, porque Deus quer que os seus filhos tenham felicidade. E quando o diabo os tenta para desviá-los de Deus, dos caminhos, quando a própria pessoa escolhe pecar, aí então Deus, Ele fica zeloso. Ele quer livrar a pessoa de ter consequências assim com o pecado e perder até a vida eterna. Por isso temos que entender, quando Moisés subiu ao monte e Deus então tirou o povo do Egito, colocou num lugar bonito, colocou sombra, deu comida. Quando Moisés estava no Monte Sinai e Deus deu as tábuas de pedra, Deus disse: Moisés, desce porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como assim, Senhor? Estão adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés viu aí o zelo de Deus, os ciúmes de Deus. Na hora que Moisés desceu do monte, que viu o povo naquela orgia, se prostrando diante de um bezerro e gritando em altos brados: é este o Deus que nos tirou do Egito. Moisés não aguentou. O ciúme humano ferveu no coração dele. E Moisés então arrebentou as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, jogou no chão, estilhaçou as tábuas de pedra. Quando o povo viu o estrondo que causou a lei dos 10 mandamentos quebrada por eles, caindo no chão, o povo ficou assim em suspense. Mas Moisés tinha compaixão. Deus até disse: Moisés, esse povo é um povo muito duro. Vamos fazer o seguinte: eu acabo com eles e transformo você numa grande nação. Aí Moisés disse: Senhor, não faça isso. Senhor, eu amo esse povo, como o Senhor também ama. Eu sei que eu quebrei as tábuas de pedra, Senhor, mas dá uma chance. Pelo teu zelo, dá uma chance. E Deus deu uma chance, mas o povo teve consequência. Morreram milhares por causa da adoração ao bezerro de ouro. Deus quer evitar isso. Por isso que o zelo de Deus é comparado com o ciúme. Só que, como Deus tem assim, emoções perfeitas, o ciúme de Deus é o inverso do ciúme humano. O ciúme de Deus cuida, protege, resgata, vai atrás.
Por isso, temos que entender que essa é a situação do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, tão perfeito, que seu ciúme é uma variação desse amor e de uma forma perfeita, para que nós possamos entender que o ciúme de Deus expressa justamente exclusividade das pessoas para amá-lo e se dedicar a ele. Deus quer ser exclusivo em nossa vida. O amor precisa se alimentar, senão ele morre de fome. Como é que se alimenta o amor? Amor se alimenta com amor, com expressões de carinho, com demonstração de cuidado, com sacrifício espontâneo. Por isso podemos dizer que a razão da existência da nossa vida para com Deus tem que ser o amor. Deus depende do nosso amor para que ele continue sendo um Deus zeloso. Agora, se a pessoa não liga para Deus, se a pessoa assim faz tudo de errado, então a pessoa está dizendo para Deus, eu não quero você na minha vida, tá? Me deixa em paz. Mas você vai para a perdição, não interessa. E algumas pessoas admitem que o lago de fogo e enxofre é uma vez só e é melhor do que viver a eternidade. E um homem disse para um pastor, no céu vai ter cerveja? Não, não vai ter cerveja. Então eu não quero ir para o céu. O que eu vou fazer lá? Vai ter bar lá? Não, não vai ter bar. Então eu prefiro continuar bebendo minhas cachaças aqui na terra. Mas você vai para a perdição, não importa. Vai ser uma vez só. Vai ser queimado uma vez só, destruído. Essa pessoa não entendeu o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que sofre quando alguém rejeita esse amor. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ter consciência de que o zelo de Deus é para o nosso bem-estar. Que haja uma bênção e que possamos retribuir esse zelo com nossa obediência e com nosso amor. Por Ele e por aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.